Boa noite! Olá, pessoal chegando, pessoal que bate carteirinha aqui todo dia, 18 horas. Gostando de ver vocês aqui, gente. Tudo bem? Como é que tá o sabadão aí? Igual todos os dias do resto dessa semana? Ai, gente, vamos rir porque chorar entope o nariz. Então a gente tem que rir, né? Tudo bem? Me contem aí de vocês. Hoje é a nossa live número 6 da Maratona 7 Dias de Comida de Verdade, que é um programinha que eu tô entregando lá no meu Telegram, né? São 7 dias com temas variados sobre comida de verdade, planejamento e organização para cozinhar melhor, certo? E eu queria dizer que se você tá sabendo do grupo do Telegram só agora, ainda dá para você entrar, porque o conteúdo fica todo lá, você não perde conteúdo. Então, se você quiser entrar ainda, dá tempo, vai lá. Sempre vai ficar lá disponível no canal, tá? Mesmo semana que vem, quando a gente já tiver encerrado a maratona, o conteúdo vai continuar lá. Então, o convite para vocês entrarem no meu canal é perpétuo. É para ficar lá comigo para sempre, porque a gente vai continuar. Vai acabar a maratona, mas vão entrar outros temas legais, certo? E deixa eu falar para vocês, hoje eu compartilhei um monte de áudios de grupos meus que eu tinha, né? Que eu já conduzi grupos de coaching pelo WhatsApp, e eu tô aproveitando o material desses grupos, áudios que eu gravava pro pessoal do grupo, compartilhando lá também na maratona. Então a gente falou hoje bastante sobre pensamentos sabotadores. Então, se você quer entender, né, por que você tem essa série de pensamentos que atrapalham o seu processo de emagrecimento, vai lá ouvir os meus áudios, estão disponíveis lá no canal. Então, se você não tá lá no meu canal ainda do Telegram, quando terminar a live, você vai lá na bio do meu perfil, clica no linkinho azul que vai ter canal Mônica Souza e você entra pro canal. Porque, gente, é só o começo, viu? Tem muito mais coisa bacana vindo aí. E aí, hoje lá na maratona, a gente falou sobre grãos e sobre bebidas dentro do conceito de comida de verdade. Então, algumas dúvidas foram colocadas lá, e eu vou responder as dúvidas aqui. E eu queria saber de vocês também que estão presentes aqui, quais as dúvidas vocês têm em relação a grãos e bebidas dentro desse conceito de comida de verdade. E aí, lembrando que comida de verdade é comida minimamente processada, é comida livre de industrializados, é a comida no seu estado mais natural. E aí, para cada grupo da população, a gente vai ter uma particularidade. Então, por exemplo, se você tem resistência à insulina, obesidade, diabetes tipo 2, tipo 1, e você então deveria restringir carboidrato, é diferente de falar para uma pessoa totalmente saudável, magra, saudável, não só magra, né? Porque tem magro que não é saudável, tá? Mas uma pessoa magra e saudável que ela não pode comer arroz e feijão, né? Arroz e feijão é comida de verdade. Então, é isso que a gente vai falar para quem indica, para quem tá indicado comer. E por que a gente deveria repensar o consumo de grãos se a gente está dentro desse escopo aí de pessoas que precisam emagrecer, que estão lidando com resistência à insulina, diabetes e tudo mais. Então, aqui a gente tem uma caixinha de perguntas nesse retângulo com uma interrogação no meio. Você pode escrever a sua pergunta ali, que vai ficar mais fácil de eu poder ver a sua pergunta depois, tá? E olha aqui, gente, lembrando pra vocês a minha máxima que eu falo todo início de live: eu não faço monólogo, aqui é um diálogo. Então eu preciso que vocês façam perguntas, que vocês coloquem suas dúvidas, e também aquela minha pergunta de todo início, né, dessas lives: qual é o seu maior desafio na cozinha? Esses dias aí que a gente tá vivendo o distanciamento social, tá todo mundo em casa, espero, né? Quem pode estar em casa, aquelas pessoas que podem estar em casa, devem ficar em casa, então estão cozinhando mais, estão precisando colocar a criatividade, né? Aflorar a criatividade para poder cozinhar mais. Então eu quero ajudar vocês. Então quem tiver desafios aí na cozinha, pode me perguntar que eu ajudo também. Então vamos lá, vamos falar sobre grãos.
A gente sempre ouviu, né, que os grãos são alimentos importantes, que nós temos que nos alimentar de grãos integrais, né? E aí eu queria saber de vocês acham mesmo que grão é comida de verdade? E como que os grãos vieram parar na nossa alimentação? Se na época do homem das cavernas, né, dos nossos ancestrais, dos quais evoluímos, não cultivavam, não plantavam, né? Então, os nossos ancestrais, caçadores-coletores, eles caçavam e coletavam, eles não cultivavam. E grãos é algo que precisa ser, para ser consumido, né, em grande escala, tem que ser cultivado. Então, olha só, nós evoluímos, o homem evoluiu como espécie sem comer grãos. Não existiam grãos. Então, os grãos, eles não são essenciais para a nossa saúde. Não são. Porque se fossem, nós não teríamos evoluído, nós não estaríamos aqui trocando essa ideia se grãos fossem alimentos essenciais para o homem. Não é, tá? Os grãos, geralmente, eles são sementinhas das plantas, certo? Que eles criaram uma forma de se defender porque eles queriam que essa sementinha, pensando do ponto de vista, né, da reprodutibilidade da planta, o desejo da planta é que a sua semente caia no chão e germine, né? E não que seja, por exemplo, comida. Se for comida, a planta não vai reproduzir, certo? Então, as plantas criaram mecanismos nas suas sementes para evitar que os animais a comessem, que os pássaros a comessem, né? E é o que a gente chama de antinutrientes, que são as saponinas, os fitatos, as lectinas, que são substâncias que tem na casca do grão e dentro do grão também, e que foram feitas para evitar que os insetos a comessem, porque tem um gosto ruim e não os insetos, os animais comessem, porque o desejo da planta é que a semente caísse no chão e germinasse, certo? Então, essas substâncias que tem nos grãos, elas têm um efeito no nosso intestino, né? Elas acabam prejudicando o funcionamento do nosso intestino. Elas se ligam a alguns micronutrientes, como, por exemplo, os minerais, elas se ligam a alguns minerais e não deixam que esses minerais sejam absorvidos corretamente para o nosso corpo, certo? E o que acontece com o intestino quando a gente tem um consumo muito grande de grãos? A gente tem no intestino o que a gente chama de microvilosidades, né? Que é a borda em escova do intestino, que é como se fosse, imagina assim, cílios, tá? A ideia é essa, que pareçam coisas que são cílios, que é como se fosse o intestino fosse lisinho e fosse criado essas dobras assim para aumentar a superfície de absorção dos nutrientes. Então, imagina uma coisa que é assim lisa. E se eu crio várias dobrinhas aqui, ó, eu aumentei a área de absorção, certo? Essas são as microvilosidades. E acontece que esses micronutrientes vão acabando com essas microvilosidades. E aí a nossa absorção de nutrientes passa a ser menor também. E aqueles espaços que existem na parede do intestino, que é por onde os nutrientes vão passar e cair na corrente sanguínea, esses espaços, eles têm que ter um tamanho mínimo para passar apenas o que é bom pra gente. Os nutrientes que são bons que vão cair lá na nossa corrente sanguínea. Acontece que o consumo exagerado de grãos também faz com que haja um aumento dessas microvilosidades. Aí acaba passando coisa que não é para passar para a nossa corrente sanguínea. Como, por exemplo, bactérias, como, por exemplo, outros tipos de moléculas que não deveriam entrar em circulação no nosso corpo. E isso causa uma resposta inflamatória, o corpo vai reagir a isso e causa uma resposta inflamatória. Então, por isso que tem muita gente com vários sinais de inflamação, achando que fazem uma dieta muito correta porque comem grãos integrais, como pão integral, como arroz integral, como feijão,
como aveia, né? E aí, o que acontece? Você tá exagerando no consumo desses nutrientes. E isso aí, gente, além da gente colocar isso na nossa alimentação, tem muitos produtos industrializados que o que eles são? Basicamente super rico em grãos, né? E aí, o que acontece? A gente come um biscoitinho cheio de grãos, né? Aqueles biscoitinhos que vem até às vezes com uma marca Fit, né? E a gente acha que a gente está se alimentando super bem e a gente está trazendo mais desse tipo de substância para dentro do nosso corpo. E pensa bem, a gente acaba comendo isso o dia inteiro, né? A nossa alimentação ocidental, a nossa alimentação aqui é muito rica nisso. A gente come cereais no café da manhã, pão integral no café da manhã, granolas não sei das quantas, né, nos cereais do café da manhã, pão integral. Depois a gente come no meio da manhã um biscoitinho desse Fit. Depois, na hora do almoço, a gente come arroz integral, feijão, mais alguma outra coisa. Aí, à tarde, a gente inventa, sei lá, um iogurte com aveia, né? E à noite a gente tá de novo ou comendo pão integral ou comendo mais outras coisas ricas em grãos também. Então, vocês percebem que em todas as nossas refeições do dia acaba tendo alguma coisa assim, né? Então, a repercussão disso ao longo prazo pro nosso intestino é terrível, certo? E aí, as pessoas que, além dessa questão toda dos antinutrientes que vão afetar qualquer pessoa, a gente tem a questão de que os grãos são muito ricos em carboidratos, né? E as pessoas que precisam emagrecer, que estão lidando com resistência à insulina, diabetes, né? Precisam diminuir a quantidade de carboidratos que elas ingerem. E isso, gente, não tem nem mais discussão, né? Isso a ciência... outro dia o Rodrigo Bomeni, que é um endocrinologista que eu adoro, falou uma frase perfeita. Ele falou assim, não cabe mais discutir se uma dieta pobre em carboidrato é boa para perder peso, é segura para perder peso e para lidar com diabetes. Não cabe mais discutir, isso já está sedimentado na literatura científica, só não vê quem não quer, tá? Então, mais do que nunca, se você quer emagrecer, se você tem diabetes, resistência à insulina, ovário policístico, esteatose hepática, tudo que está envolvido na síndrome metabólica, você não deveria consumir grãos, né? Aí volta para aquilo que eu falei lá no início. Farinha refinada, então, né, nem pensar, porque vem do trigo e é refinada, altamente processada, acabou, não se discute. E me perguntaram também da aveia. A aveia também é um grão. A aveia também vai estar dentro de tudo isso que eu acabei de falar de grãos, tá? E a pessoa que me perguntou de aveia também me perguntou de chia. Bom, a chia já é uma semente, certo? E aí ela pode ser consumida sim numa dieta saudável, né? Só que não é essa panaceia toda de milagre, de fibras. Então se eu não vou comer grãos, de onde vão vir as fibras da minha alimentação? Eu preciso comer aveia porque eu preciso de fibra. Não, gente, olha só. Fibra você tem nos vegetais. Se você tem uma alimentação rica em vegetais, você tem fibras, tá? Então, se a desculpa é consumir grãos para consumir fibras, essa desculpa é furada. Você vai conseguir suas fibras na sua alimentação com vegetais. Inclusive, essa questão de fibras é até bastante discutível. Tem gente hoje que discute realmente esse papel das fibras na nossa saúde intestinal, tá? E é bastante controverso, não tem consenso. Algumas pessoas afirmam da necessidade, outras pessoas afirmam que não. Então aí é uma coisa pra gente... aquilo que eu sempre falo com vocês, escolham os profissionais que vocês vão seguir e confiem neles, tá? Só isso que eu falo. Mas que é controverso, tá? Então, voltamos para a questão das fibras também. Você pode consumir algumas sementes, sim, tá? Então, eu falei aqui da chia, a linhaça, né? A farinha de linhaça aparece em várias receitas low carb. Semente de girassol tem muita fibra. E comer os vegetais variados,
certo? Então, para pessoa que me perguntou lá no meu grupo do Telegram, a chia pode comer, tá? Agora, a aveia, ela entra em toda essa questão de grãos que a gente acabou de discutir aqui agora, certo? E aí, para encerrar essa questão do grão, encerrar não, tem mais uma coisa que eu quero falar. Para pessoas que precisam lidar com obesidade, diabetes, o que eu acabei de falar, pela questão dos grãos serem ricos em amido, deveria ser altamente evitado o consumo de grãos, certo? Ah, Mônica, mas o que eu vou comer? Se eu não posso comer arroz, se eu não posso comer feijão, se eu não posso botar minha aveia no iogurte, eu vou comer o quê? Ué, gente, carnes, ovos, queijos, vegetais, né? Então você vai tirar o arroz e o feijão do seu prato e vai colocar outras coisas. Por isso que eu sempre falo que esse conceito de dieta restritiva é furadíssimo, não tem nada de restritiva. Você vai tirar um grupo de alimentos que sabidamente faz mal, certo? E vai colocar outros alimentos incríveis que você não estava nem comendo antes. Vai aumentar seu consumo de vegetais, vai aumentar seu consumo de proteínas de qualidade, de gorduras boas. Então, cadê a restrição, meu povo? Onde é que tá a restrição, tá? O negócio é que a gente tá viciado em comida ultraprocessada. A gente tá viciado em comer porcarias. E aí a gente sente que a gente tá restringindo porcarias, certo? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso, sobre o que é de fato restrição e se você realmente está restringindo ou se você não está trazendo um monte de coisa que você não comia antes aí para suas refeições, certo? Que mais vocês querem saber sobre grãos, gente? Quero perguntas. Vocês estão assustados? Vocês já sabiam sobre isso, sobre grãos? Quem não sabia nada disso? Me conte. O Manuel tá dizendo, ajuda com a dieta carnívora e os desafios na cozinha. Bom, Manuel, olha só, eu não sou especialista em dieta carnívora, eu conheço por alto, mas não estudo muito dieta carnívora. Então eu vou te recomendar um perfil de uma pessoa para você seguir, que eu não sei se você já conhece, mas aqui no Brasil ela é uma das referências, que é a Jade Soler, tá? Então a Jade, deixa eu ver se eu consigo botar o nome dela aqui, vocês procuram aí no Instagram, tá? Ela sabe tudo da carnívora e ela vai poder ajudar vocês melhor do que eu, tá? Inclusive, a dieta carnívora é uma dieta que não tem fibras. E pessoas, às vezes, que têm problemas intestinais e passam a fazer a dieta carnívora, melhoram sensivelmente, certo? Então, por isso que algumas pessoas questionam o consumo de fibra. Porque numa dieta carnívora, o consumo de fibra é muito baixo e melhora a saúde intestinal das pessoas. Então, por isso, gente, que a gente tem que entender que nutrição, a gente precisa estar muito ciente da nossa individualidade, daquilo que faz bem pra gente, daquilo de como que a gente experimenta as coisas e percebe as coisas acontecendo no corpo da gente. Por exemplo, voltando para essa questão de grãos, algumas pessoas têm desconforto intestinal, vivem se queixando de gases, têm erupções na pele, tem enxaqueca, tem várias questões, se sentem mal o tempo inteiro, aí vão fazer exames, né? O médico pede lá exame para doença celíaca, aí faz, porque tem muita queixa intestinal, né? Aí faz o exame, dá negativo, não tem anticorpos, mas a pessoa pode ter a sensibilidade ao glúten não celíaca, né? O glúten é uma proteína presente nos grãos. Se a gente está falando de grãos, é importante falar de glúten, né? Então, o que acontece? O glúten é um dos que mais agem naquele aumento que eu falei para você dos espaços de passagem de nutrientes do intestino para o nosso corpo. E aí, o que acontece? Com esse aumento, passam outras coisas que não são nutrientes e a gente tem uma resposta inflamatória. Então, o glúten deveria ser altamente evitado para quem tem algum tipo de sintoma intestinal. Vou contar para vocês, eu tenho uma irmã, a Lúcia, e que já fez 500 mil exames para descobrir e não dá nada nos exames intestinais dela, certo? E aí, de tanto falar na cabeça dela, ela começou a restringir glúten.
E aí os sintomas dela diminuíram muito. E hoje ela me fala toda hora, ela fala, não, Mônica, é impressionante, quando eu como alguma coisa com glúten, eu sinto na hora uma reação intestinal, certo? Então, se você tem esse tipo de sintoma, você precisa testar, retira da sua alimentação. Você não precisa de um exame para isso, não. Se você já tem esses sintomas intestinais, retira, faz um teste. Retira glúten por um tempo, mas um tempo não pode ser uma semana, não. Tem que ser assim, tipo um mês. Retira todos os grãos, não só glúten, tá? Retira todos os grãos, tá? E aí, vê o que acontece. Vê se você vai melhorar. Se você melhorar, você já tem a resposta, certo? E daí você vai levar o seu estilo de vida adiante com muita segurança, porque você sabe que aquilo ali estava te fazendo mal de verdade, certo? E assim deve ser com todo tipo de alimento que a gente desconfia que tem alguma repercussão. Por exemplo, tem pessoas que tomam café e aí elas se queixam. Ah, tô ansiosa, tô agitada, tô dormindo mal. Ah, não, mas eu tô super acostumada com café. Super acostumada. Café não é café que faz isso comigo, não. Aí eu falo só assim, por que você não experimenta? Tira o café um tempo e vê o que acontece. E aí, muitas vezes as pessoas voltam e falam assim, nossa, eu passei a dormir melhor porque eu tirei o café. Gente, nós estamos acostumando a viver mal. Nós estamos acostumando, nós somos acostumados a nos sentir mal. O sentir mal virou o nosso normal. É normal ter dor de cabeça, é normal ter azia, é normal ter barriga estufada. Virou o nosso normal. E a gente está se acostumando com isso e não pode se acostumar. Não pode se acostumar. Se seu corpo tá dando algum sinal, seu corpo tá com algum desconforto, você tá com uma erupção na pele, sua barriga tá inchada, você tá com azia, você tá com enxaqueca, é seu corpo te dando sinal. Ouça o sinal. E aí começa a fazer, aprenda mais. Por isso que eu falo, conhecimento é poder. Aprenda mais sobre alimentação, aprenda mais sobre você, aumenta seu autoconhecimento, certo? Para você conseguir descobrir aí, ter autonomia para se cuidar, descobrir o que está acontecendo com você. Lógico que os profissionais estão aí para te ajudar, mas a gente tem uma parcela muito importante, a gente tem que ser autorresponsável, a gente tem que buscar as nossas respostas sim, até para ter argumento com os médicos, né? Você vai numa consulta, você já tem uma ideia do que você vai conversar com ele, já sabe argumentar com ele, você não vai ouvir. A gente tem que parar de ser paciente de médico, né? A gente tem que confiar no profissional que a gente está buscando e a gente tem que ser ativo, a gente tem que conversar com ele, tem que pedir que ele nos oriente melhor, tem que questionar e não aceitar tudo de mão beijada, não ser paciente, certo? Psyllium, agar-agar, glucomannan, esse glucomannan eu não sei o que é, tá? Psyllium é uma fibra que pode ser usada, não tem nenhum problema, né? Assim, geralmente o psyllium é usado em algumas preparações low carb para dar alguma estrutura, não tem problema usar, tá? É uma fibra ok. Agar-agar tem alguns questionamentos, né? Mas esse outro glucomannan eu não sei o que é, não, certo? Mas a questão esses elementos também, o psyllium e o agar-agar, são coisas que a gente usa pouco. A gente não fica usando, fazendo receitas o tempo todo com eles, né? Então, o consumo deles não nos afeta tanto, porque usa-se uma pequena quantidade e eventualmente, né? Agora, se você, quando você faz alguma preparação com psyllium, ou com agar-agar, ou com goma xantana, algumas coisas aí, e você sente algum desconforto, você pode, da próxima vez, retirar e ver como é que se sente, né? Então, nada é ruim para todo mundo ou bom para todo mundo. As pessoas têm que ter essa autorresponsabilidade de se avaliar também, certo? De se perceber, de aumentar o seu conhecimento sobre como o seu corpo funciona, né? O outro tema que a gente falou hoje de verticulite é uma doença inflamatória do intestino também. Então, recomenda-se que diminua-se sim o consumo de grãos, tá? Porque é uma doença inflamatória, tá? Ô, gente, pensa bem, se os grãos
consumidos em excesso, né? Fazem essa resposta inflamatória. Se você já tem um quadro inflamatório intestinal, não é melhor que você suspenda? E aí, na diverticulite, tem algumas questões que você precisa ouvir o profissional que te acompanha, tá? Eu não vou aqui ficar falando das particularidades, mas com certeza deve ter alguns alimentos que não são recomendados. Eu não sou médica, ainda não sou nutricionista, não tenho conhecimentos ainda profundos de diverticulite, estou falando aqui da minha cabeça. Mas siga as orientações do profissional que está te orientando aí, que é a coisa mais importante que você tem que fazer. Pesquisa, lê sobre isso, tá? Outro tema que a gente falou hoje lá na maratona foram das bebidas, dentro do conceito de comida de verdade. Então eu até brinquei no início do post, né? Como que ficam bebidas dentro do conceito de comida de verdade? Vamos beber bebidas de verdade, né? Então ficam de fora todas as bebidas que são ultraprocessadas, né? Todos os tipos de suco envasado, né? Todos os tipos de néctar, suco, polpa de frutas, tudo que for processado não faz parte do conceito de comida de verdade, certo? Água de coco, por exemplo, se você for ingerir, que seja água de coco natural, né? Então a gente precisa entender que o consumo de bebidas, né, a gente deveria evitar totalmente todas as bebidas que são industrializadas. Aí entram, por favor, todos os tipos de refrigerantes, né? Todos os tipos, não interessa se é zero, né? Eu brinco assim, olha, um refrigerante ser zero açúcar é o menor dos problemas, entendeu? Porque tem tanta coisa ainda pior dentro daquele refrigerante ali, além do açúcar, que só tirar o açúcar não resolve porcaria nenhuma, tá? Então não tem o que discutir, né? Refrigerantes, mesmo zero, não devem fazer parte da nossa rotina de forma alguma. Sucos industrializados, jamais, né? E aí vem toda aquela discussão em cima dos sucos de fruta, né? Porque as frutas são muito ricas em frutose, que é um tipo de açúcar, e que em algumas dietas, como para diabéticos, para pessoas que estão acima do peso, que tem síndrome metabólica, esteatose hepática, ovário policístico, todas essas coisas que estão envolvidas no mecanismo, né, da insulina, a gente deveria evitar o consumo exagerado de frutas. E vocês já pararam para pensar que quando a gente faz um suco de fruta, a gente às vezes está consumindo muito mais do que uma fruta em um copo de suco? E que essa fruta ali está desprovida das fibras que deveriam ajudar na absorção, né, mais lenta desse açúcar da fruta? E aí a gente tira essa fibra quando a gente faz o suco. Então a gente está muito mais exposto a picos de insulina, picos de glicemia por conta de estar consumindo sucos em excesso. Então a gente precisa rever o hábito de beber mesmo suco de fruta natural. Se for fazer um suco de fruta natural, se a opção é essa, que esse suco seja bem diluído, né? Dilui bastante para ficar quase uma água saborizada, para você diluir a quantidade de frutose ali naquele suco, certo? Mas o ideal é que a gente aprendesse a não depender de sucos, né? Deixar sucos para eventualidades máximas. Eu vejo muitas famílias que têm hábito, não sentam para almoçar se não tiver suco na mesa. Isso é um hábito, gente. Não há necessidade alguma de um suco na mesa. Necessidade alguma. É um prazer que a gente tem e é algo que pode estar prejudicando a gente, porque além de ter desnecessariamente, né, uma quantidade maior de açúcar ali disponível quando você está tomando um suco, muita gente ainda adoça, né, com adoçantes artificiais ou até mesmo com açúcar, aumentando ainda mais a quantidade de carboidrato ali naquela coisa que é tão dispensável quanto um suco numa refeição, no almoço. Então acho que é questão de ser racional, não há nenhuma necessidade. Agora, eventualmente, você quer fazer um lanche com um suquinho que faça bem diluído, que dilua bastante, não adoce. Outra coisa que a gente precisa falar, a necessidade que a gente tem de ficar adoçando as coisas. Isso é por conta do nosso paladar viciado em açúcar, né? Então, se a gente vai desacostumando o nosso paladar, nós também vamos nos acostumando com o sabor real dos alimentos e a gente passa a não estranhar tanto.
Então, você aprender, por exemplo, a tomar uma água com limão sem adoçar é aprendizado. Você aprende, daqui a pouco você tá tomando e achando ótimo, certo? Mas tudo passa ali do desejo, da vontade de se cuidar e de entender isso como algo importante para você, porque são coisas que você vai precisar fazer esforço para aprender, né? Mas o que eu quero é que você pense, que você use o seu racional para pensar que tomar suco durante uma refeição é uma coisa altamente desnecessária, né? Que você poderia estar mudando aí na sua família, acostumando a sua família de uma outra forma, certo? Bebidas alcoólicas vão pelo mesmo princípio. Primeira coisa, né, gente? A gente deve diminuir o consumo de bebida alcoólica. Não preciso ficar falando isso pra você. Não preciso ficar falando, né? Álcool é algo que é tóxico para o nosso organismo. O nosso organismo vai parar tudo que estiver acontecendo em termos de metabolismo para poder metabolizar o álcool, porque ele entende o álcool como algo tóxico. Então vai parar ali a quebra de gordura, sabe? Vai parar toda a sua digestão para poder digerir álcool. Por que a gente passa mal? Às vezes passa mal do estômago e vomita, fica com má digestão e dor de cabeça depois de quando você tá de ressaca, quando você exagerou com álcool. Porque o seu corpo tá preocupado em metabolizar o álcool e aí ele para de metabolizar a comida que você tava comendo junto. E aí você passa mal do estômago por conta disso, certo? Então diminui a quantidade de álcool, gente. E aí, dentro da low carb, as bebidas alcoólicas são aquelas que têm as fermentadas, né? Tipo vinho, tudo bem, tem uma quantidade pequena de carboidrato, os espumantes também, né? E algumas bebidas destiladas, como vodka, gin, rum, a própria cachaça. Mas a gente tem que entender que é mais baixo em carboidrato que, por exemplo, uma cerveja, mas ainda assim tem carboidrato. Então tem que reduzir o consumo de bebida alcoólica, primeiro para sua saúde geral e segundo para diminuir o consumo de carboidrato também. E aí, se você quer beber uma vodka, por exemplo, você não vai me comprar aqueles Schweppes Citrus não, como é que chama? Smirnoff Ice, né? Que é aquela garrafinha que é lotada de açúcar. Você quer tomar um drink com vodka? Você vai lá, faz uma caipe vodka, adoçada com xilitol ou eritritol, né? Mas não vai me tomar essas bebidas que vêm em garrafa, que são altamente industrializadas, cheias de açúcar, né? Então também traga para o conceito das suas bebidas, né? Essa noção, esse valor da comida de verdade. Prepare o seu drink, use um adoçante certinho para preparar seu drink. Vai fazer um drink com fruta? Usa as frutas que são menos ricas em carboidrato, morango, frutas vermelhas, kiwi, limão, né? Então, faça suas caipes com essas frutas, né? E que o consumo de álcool seja controlado, eventual, tá bom? Águas saborizadas são deliciosas, né, pra gente até ajudar no aumento do consumo de água. Então, se tem dificuldade de beber água, eu bebo muito pouca água, eu não tenho hábito de beber água, faz uma água saborizada, vai dar mais sabor, né? Chás, faça chás, isso ajuda a aumentar o consumo de água, né? Agora que vai entrar mais o friozinho, começa a consumir mais chá, porque aí você tá tomando mais água também. Compra chá de qualidade, né? Compra chá orgânico, chá que você confia, né? E aí você pode estar aumentando a sua injeção de água também ali com os chás. E chá preto é bom, tá? Quantos limões podemos usar com água com gás? Não tem conta. Eu acho difícil você fazer um copo de limão, espremer um limão e tomar com água já é bem denso, né? Então, assim, o que eu costumo fazer? Eu gosto muito de, por exemplo, quando eu vou em restaurante, eu peço um shotzinho de limão, que vem num copinho pequenininho, um copo com gelo, né?
E aí eu pingo o limão ali e o shotzinho de limão e vou completando com água com gás. E daí eu fico com esse shot de limão aí o tempo todo que eu estiver no restaurante, porque eu vou só pingando. Então a ideia é você saborizar a sua água ali com limão, mas não tem uma quantidade de limão que você deve usar. Não existe isso, né? Aí vai do seu paladar, do sabor que você quer, da quantidade de azedinho que você quer na sua água saborizada ou nessa combinação de água com gás que a gente tá falando aí. Aí só pra lembrar, eu tenho uma receita de drink low carb aqui no meu perfil, que é um drink com gin, tá? E gin, limão, xilitol, e ele é bem gostoso. Então fica aí uma dica pro sábado à noite. Tomar uma bebidinha com gin e que não é com água tônica, hein? Ainda que exista água tônica zero, a gente deve evitar, tá bom? Pessoal, mais alguma dúvida sobre esses temas que a gente falou hoje? E eu queria ressaltar para quem não estava aqui no início, que lá no meu grupo do Telegram, a gente hoje começou a falar de alguns temas relacionados a comportamento alimentar também. Então, além de estar compartilhando essas dicas de saúde, a gente vai falar muito sobre comportamento alimentar. Isso como coaching, né? Como coach que sou, eu vou usar também a minha expertise nessa área para ajudar vocês aí a melhorarem o comportamento, olharem mais para o comportamento alimentar de vocês. Então hoje foi um dia que a gente falou um monte sobre pensamentos sabotadores. O que são pensamentos sabotadores? São aqueles pensamentos que nos desviam do nosso objetivo. A gente tem um objetivo de nos cuidar, de emagrecer para ter saúde, energia, disposição, né? E todo pensamento que vem e que nos afastam da nossa meta são pensamentos sabotadores. E aí, lá no grupo do Telegram, eu tô ajudando vocês a aprenderem o que é pensamento sabotador, o que faz com pensamento sabotador. Então, entrem lá, porque tá bem legal essa fase que a gente vai entrar agora, de estar falando mais sobre comportamento alimentar. A maratona termina amanhã, mas o conteúdo vai ficar lá. O legal do Telegram, do canal no Telegram, é que os conteúdos ficam lá, tá? Então, qualquer hora que você entrar, o conteúdo tá lá, não vai se perder, tá? E a gente tem o canal e associado ao canal, a gente tem um grupo para conversar, que eu abro em determinadas horas do dia, para não ficar muito tumultuado, para a gente poder conversar, tá? Então a gente tem esse canal de trocas que possibilita, por exemplo, hoje eu mandei um monte de áudios. Aqui no Instagram eu não consigo mandar áudio, né? E lá eu consigo mandar áudio. Então, colocar links com muito mais facilidade lá dentro. Então, é por isso que o Telegram está sendo um espaço bem bacana de compartilhar conteúdo. Aqui com vocês eu continuo interagindo, fazendo stories, fazendo as lives, mas lá eu tenho mais esses recursos. Então, eu tô convidando vocês para entrarem lá, chamarem as pessoas, pode convidar qualquer pessoa, manda o link para as amigas, para os amigos, entra todo mundo lá, porque é mais um espaço de troca pra gente, ok? Deixa eu ver aqui. Manuel, é Manuel ou Manuela? É Manuela, desculpa, eu tô chamando de Manuel, desculpa. Manuela, todas as especiarias são bacanas, tá? A gente falou aqui numa das lives que, contar pra vocês que as lives também estão indo pro YouTube, né? Então, quem tiver perdido as primeiras lives, pode ir pro meu canal no YouTube. Quando terminar aqui, eu vou colocar o link pro canal no YouTube, porque todas as lives que eu fiz aqui da maratona estão sendo salvas lá no YouTube também. E a gente teve uma aula, Manuela, que eu falei muito de especiarias, né? Então, as especiarias, elas se a gente lembrar das nossas aulas de história, as especiarias, elas eram mercadoria, né, de ouro, valia ouro na época das grandes navegações, não só pelo aspecto culinário dessas especiarias, mas pelo aspecto medicinal também. Então, muitas das especiarias que a gente usa na nossa dieta são boas demais para a nossa saúde. Então, você tá falando de gengibre e canela, né? Eles são duas especiarias que são bastante anti-inflamatórias, antioxidantes. Então, a gente deve sim usar na nossa alimentação, né? Não tem problema nenhum.
pode tomar água com gás com frequência. Água com gás é só água com gás, não faz mal nenhum, tá? Então, o negócio é que eu acho a água com gás uma coisa que parece com um drink, com suco, com refrigerante. Não é uma coisa que você abre o filtro para tomar né, matar a sede com água com gás. Mas se você tomar, se toda noite você quiser tomar um copinho de água com gás com limão, junto com a sua comida, tudo bem, não faz mal nenhum, tá? Mas é questão de gosto, né? Eu não vejo necessidade de tomar água com gás todo dia. Mas se você gosta, eventualmente pode tomar, não tem problema nenhum, tá? Obrigada, Rosana. Obrigada. É Manuela. Eu não sei porque eu li Manuel. Vamos lá. Ah, você falou uma coisa legal. Água com gás tem sódio sim, tá? E aí é legal você olhar o rótulo. Porque se a água... Tem uma diferença, gente. Você tem água com gás e água gaseificada, tá? Tem umas águas, uma água natural gasosa, é uma água que a fonte, né, é de água gasosa, tá? E tem águas que são acrescentado gás. Então, tem que tomar cuidado porque essas águas com gás de marcas, tipo, que eu não vou falar, mas vocês sabem, de marcas de refrigerante, vamos dizer assim, tem umas marcas de refrigerante que hoje estão produzindo água com gás. Revejam o consumo. Essas sim são ricas em sódio, tá? Então, quando você for comprar uma água com gás, você compra uma água natural mesmo, tá? Tá escrito no rótulo, água natural gasosa, tá? Naturalmente gaseificada, tem umas que vem escrito assim também. Que são aquelas águas minerais com uma qualidade um pouco melhor, tá? Então também não vou ficar falando marca não, mas eu acho que é só você olhar o rótulo. Água naturalmente gaseificada. Eu vou até olhar aqui se o rótulo é assim mesmo. Meu computador tá aqui do lado. Enquanto a gente conversa, eu vou olhando aqui, ó. Água naturalmente, é isso mesmo, tá? Água naturalmente gaseificada. Apareceu aqui só para minhas marcas boas, tá? Então, são essas águas que a gente deveria comprar. E tá escrito no rótulo, tá? Fica de olho nessas águas que são de marcas de indústria alimentícia. Só isso que eu falo com vocês, tá? Essas não. Essas vocês não vão consumir não, tá? Sim, páprica e pimenta caiena são especiarias, tá? Meu marido gosta de comer só tomando suco. Aí eu tô fazendo a substituição pra ele, ele tá gostando muito. Excelente, Fran. Então, se você conseguiu tirar o suco e ele só fica na água com gás e limão, tá joia, tá? Água gelada com limão espremido não causa dor de estômago? Então, aí depende, tá? Se você tem alguma lesão no estômago, se você tem uma úlcera, se você tem alguma coisa que te gera desconforto quando você toma, aí você procura olhar para isso, Mari, porque é isso que eu tô dizendo, a gente precisa ouvir os sinais do nosso corpo. Se você tá tomando uma coisa mais ácida e tá sentindo desconforto no seu estômago, você precisa procurar ajuda médica, tá? De forma geral, se o seu estômago estiver bacaninha, não vai causar dor não, tá? E aí, de novo, a questão da quantidade, ninguém precisa tomar um copo de limão, né, para diluir o limão na água, certo? Diluir, por exemplo, algumas pessoas até dentro da low carb recomendam, para quem tá com muita vontade de tomar um suco, o maracujá fresco, né, bem diluidinho. É para diluir, né? Então aí você não tem uma quantidade grande de frutose sendo ingerida, tem um saborzinho ali na sua água e tá tudo bem, certo? Então, pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, últimos minutos para tirarem as dúvidas. E eu quero dizer que amanhã a gente termina a maratona, né? De 7 dias de comida de verdade lá no Telegram. Mas não termina o grupo, não termina... Não, nós vamos continuar
com muitos conteúdos. É como eu falei pra vocês, já comecei a mudar um pouco a frequência, já que agora quem tá lá no meu canal do Telegram já tá fera em comida de verdade. Então agora a gente vai começar a olhar pro comportamento alimentar. Como que a gente vai incluir essa comida de verdade na nossa rotina se a gente está ansioso, se a gente não sabe se programar, se a gente acha que a gente não vai dar conta, se a gente não confia na gente mesmo, se a gente está cansado de começar a dieta e parar? Como que a gente vai fazer para comer mais comida de verdade quando a gente não está acreditando que a gente dá conta de fazer isso? Afinal, a gente já fez tantas vezes e não conseguiu, né? Então agora a gente vai mudar a chavinha, que é para pegar tudo que a gente aprendeu de comida de verdade e colocar em prática, mudando o nosso comportamento alimentar. Não é legal? Eu vou manter sim! A Rosana tá dizendo, minha filha às vezes fala que sente dor no estômago, mas aí eu dou a água com limão e passa. Então, tem pessoas que recomendam a água de limão, água com limão, até para tratar essa questão de acidez estomacal. Então, assim, o que eu recomendo é que, como isso também não é consenso, é que se você tá sentindo algum desconforto no estômago, que você procure o médico, tá? Olha, Mari, cuidado com isso aí, tá? Sim, o limão dá uma limpeza na gordura do corpo. Não dá não, meu amor. A gente tem essa impressão de que o limão, por ser uma coisa cítrica, né? E é uma coisa que também a gente já deve ter visto em lugares, assim, que não estão passando uma informação de qualidade. Acha que tomar limão vai reduzir a gordura que a gente está ingerindo. Isso não existe, tá? Não existe. Então, o limão é uma fruta excelente, rica em vitamina C, gostosa, barata, que a gente pode trazer para nossa alimentação, mas ele não tem esse poder de agir sobre as gorduras, não, tá? Então, continua tomando seu limãozinho, se você gosta, mas não acha que tomando limão você tá tirando o impacto de comer gordura em excesso, não, tá? Então, presta atenção nisso, tá bom? Olha só, cacau 100% é muito ruim? É muito ruim em que sentido, querida? Cacau 100% é ótimo porque é 100% cacau, né? Cheio de antioxidantes, maravilhoso, tá? Mas ele tem um sabor muito forte para quem tá acostumado com cacau, com chocolate ao leite, por exemplo, tá bom? Então, nesse sentido, eu diria que você precisa estar acostumada já a comer chocolates com muito cacau para poder gostar do sabor do 100%, mas é uma questão de adaptação. Agora, em termos de qualidade para nossa saúde, é ótimo, tá? Pode comer aí sem problema. A questão de pico de insulina, gente. Por que a insulina sobe? A insulina sobe quando a gente consome glicose e algumas proteínas, em pequena quantidade também com proteína, tá? Mas o que sobe mesmo a insulina é glicose, é açúcar, é carboidrato, tá? Então, um chocolate 100% cacau, ele tem muito pouco carboidrato. Então, ele não vai ter um grande impacto na sua insulina, não, tá? Mas, tem que lembrar isso, né? Quando você vai pegar um rótulo de um chocolate, por exemplo, e lá tá escrito primeiro ingrediente é açúcar, você já tem que correr desse chocolate. Porque o primeiro ingrediente de um chocolate de qualidade tem que ser cacau, manteiga de cacau, massa de cacau e não açúcar, tá? Então, é sempre isso que a gente tem que rever. E a questão das graduações, né? Quanto mais cacau, melhor pra gente, tá? Então, a gente deveria estar sempre consumindo acima de 70%, só que olhe também no rótulo, porque tem muito chocolate aí falando que é 70% e tem muito açúcar ainda, tá? Então, fica de olho nessas questões aí. Pessoal, vou-me embora. Senão, não consigo salvar a live se a gente passar muito tempo aqui, chegar perto de 1 hora. No final, o Instagram não me deixa salvar a live para eu poder mandar lá pro YouTube depois, tá? Então, fica aí o convite para vocês.
para entrarem. Quem não tá lá, vão correndo. Esse, tá vendo a Manuela me falando para não parar com o Telegram? Eu não vou parar com o Telegram, tá? Então, entrem lá porque vai ser o meu... Tô apostando demais, vai ser meu melhor lugar, tô adorando. Eu vou dizer pra vocês, gente, vocês acham que eu que tô ajudando vocês? Vocês que estão me ajudando, vocês estão me salvando, porque nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, trabalhar, pensar no que eu vou colocar lá, escrever os textos, procurar os áudios antigos, fazer áudio novo, pensar no que eu vou... Amanhã, nossa, já tava esquecendo. Peraí. Então, assim, isso tá preenchendo o meu dia, tá preenchendo o meu tempo e não me dá tempo de ficar pensando nas tristezas do mundo, nas coisas que eu não esteja preocupada, estou tremendamente preocupada, muito preocupada, mas trabalhar salva a gente, ocupar a cabeça salva a gente. Então a gente reserva alguns horários do dia para ver as notícias, se inteirar, saber do que está acontecendo no mundo, mas o resto do dia a gente trabalha, a gente põe a cabeça para funcionar, a gente faz coisas legais, porque senão a gente vai enlouquecer. E eu não quero vocês enlouquecidos e eu não quero enlouquecer, então eu queria agradecer, porque vocês, né, eu recebo muito carinho de vocês dizendo que eu tô ajudando, mas eu também tô sendo muito ajudada por esse movimento que eu criei lá dentro do Telegram e que vai continuar e que tá me salvando, tá? E aí, só pra terminar, escuta essa. Amanhã, para quem estiver lá no grupo do Telegram, eu vou mandar uma apostila que tem mais de 70 receitas. E receitas que eu fiz, que eu testei, tá? E são mais de 70 receitas low carb, de verdade, tá? Low carb de verdade, não enganações. E tudo muito simples de preparar e que eu quero que vocês acostumem com a simplicidade. É a simplicidade que vai salvar vocês, gente. É a simplicidade que vai levar mais comida de verdade para a mesa de vocês. Então vocês vão ver lá, as minhas receitinhas são simples, mas elas são maravilhosas. Vocês vão adorar cozinhar. Muita especiaria, ervas, temperinhos, né? Mas com comida simples, não vai ter nada frescalhado. Aliás, tem até uma parte que é a parte final, aonde eu coloco receitas para o final de semana, porque são receitas mais complicadas e aí sim você precisa vai ter mais tempo, então são aquelas receitinhas para você brilhar num jantar, fazer um jantarzinho especial, né? Receitas mais elaboradas, todas low carb, todas com comida de verdade. Então é uma apostila que eu só compartilho com meus clientes de coaching individual, tá? E eu vou dar para vocês de presente para quem estiver lá dentro do grupo do Telegram, tá bom? Amanhã eu vou colocar lá, tá? Então chama todo mundo, chama as amigas, chama os amigos e vamos fazer daquele espaço lá cada vez um espaço bacana de troca de informação de qualidade, de respeito, né? E é isso que eu espero. Um beijo bem grande para vocês, curtam o sabadão, que o domingo seja ótimo e amanhã a gente tem a última live, tá bom? A nossa última live desta série, porque vamos continuar com lives, tá bom? Aí, a Rosângela falando, também passo o dia assistindo os vídeos do Transforma, do Despertar, e isso preenche meu dia. Isso mesmo, e de quebra, né, Rosângela? Você tá ganhando conhecimento, cuidando de você. Olha aí, aprendeu a fazer meditação comigo. Olha, vamos ter áudios de meditação dentro do Telegram? Será que vamos ter? Fica a dúvida. Gente, brincadeira, viu? Um beijo bem grande pra vocês. Fiquem com Deus, se cuidem. Fiquem em casa, pelo amor de Deus. Se vocês forem sair, gente, máscara. Vocês viram a recomendação do ministro da Saúde. Vamos usar máscara, gente. Tem vários tutoriais mostrando como faz a máscara em casa. E também tem muita gente até que tá, né, fazendo uma rendinha extra nesse momento tão difícil, fazendo as máscaras, tá? Então, para você que tá saudável e que vai sair na rua, tem que usar máscara também. Se vai sair na rua para ir correndo no supermercado, para ir correndo na farmácia, vai de máscara, tá bom? Vai de máscara.
Usa máscara. Os países que estão usando máscara preventivamente estão tendo melhores desempenhos nessa pandemia toda. Então se cuidem, nada de ficar indo pra rua sem necessidade. Se for, coloca a máscara e volta pra casa rapidinho, tá bom? Um beijo bem grande, se cuidem, fiquem com Deus. Tchau, tchau!